Beleza, então vamos continuando aqui. A gente vai trabalhar com outro widget, que vai ser o widget Expanded. Esse cara ele vai servir para organizar melhor a nossa estrutura de layout e justamente para que a gente consiga trabalhar com características de expansão dos demais widgets. Então, para a gente fazer isso, eu vou dar uma reorganizada aqui no nosso código. Eu vou tirar essa row daqui, vou trocar esse cara aqui para uma row, em vez de ser uma coluna, ok? E vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar apenas aquela row lá em cima, apenas a linha lá de cima. Vou deixar aqui os containers e vou trabalhar com eles, ok? Então tem que tirar tudo isso aqui, que são dos outros elementos. Então, organizei aqui, só deixei uma única row dentro do body e essa row ela vai ter aqui 3 containers, tá? Vou deixar todos eles com o mesmo tamanho. Salvei aqui, ele deu uma tabulada estranha, depois de eu salvar, mas tudo bem. Vamos dar o rot reload. Então vou organizar o código para ele ficar mais ou menos assim, beleza? Então reparem aqui que os 3 elementos eles estão tendo o mesmo tamanho, ok? Então estou indicando que eles estão utilizando 30 pixels, beleza? Como que vai funcionar então o nosso expanded? Ele vai funcionar de uma forma aonde eu vou conseguir fazer com que eu expanda os meus widgets, certo? Então todos os widgets eles podem ser expandidos. Aqui no caso para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar no meu widget de container. Vejam que quando eu clico aqui, aparece aqui a lampadinha, né? Posso clicar na lâmpada e aqui vão aparecer alguns atalhos para que eu possa movimentar os meus widgets, para que eu possa reorganizar aqui a estrutura do meu código. Isso aqui é bastante útil, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um warp widget. Então ele vai colocar aquele meu widget container dentro de um outro widget, que daí aqui no caso seria o expanded que eu quero fazer utilização. Ele só desorganizou aqui um pouco a formatação, mas isso não tem problema. Então poderia fazer dessa forma. Então quando eu clico aqui no widget, sempre vai ter esses atalhos aqui, eu vou poder trabalhar com eles. Então posso tanto movimentar entre os widgets que eu tenho aqui, como criar essa nova estrutura de widget. Isso aqui é bastante útil, né? Então eu queria realmente colocar o container dentro desse widget de expanded. Então dessa forma eu vim aqui, cliquei e ele fez isso. Também posso, por exemplo, vir aqui, clicar e movimentar para cima ou para baixo. Então vou movimentar para baixo. Vejam que esse cara que era o container 2 foi para o lugar do container 3. Então posso fazer essas movimentações por esses atalhos aqui. Em vez de eu ficar copiando e colando o código, eu consigo fazer essas movimentações. Então esses atalhos aqui eles são bastante úteis, tanto para movimentação quanto para colocação de widgets dentro de widgets. Aqui no caso eu queria realmente colocar esse expanded dentro, queria colocar o container dentro do expanded. Eu vou fazer isso para os outros também, ok? Só que eu vou testar aqui com o center. Ah, ele colocou certinho agora a tabulação. Eu só vou mudar esse center para o expanded. Expanded. Eu vou fazer isso também para o último aqui. Então vou colocar todos eles dentro do expanded. E a gente já vai ver como que ele vai funcionar. Então, agora eu coloquei todos os containers que eu tinha anteriormente dentro desse widget expanded aqui. Então, na verdade, eu estou usando o widget expand e como um filho do expanded, eu estou usando o container. Então, vamos salvar aqui e vamos dar o hot reload para ver o que vai acontecer. Então, vejam ali que agora, a partir desse momento, o que eu tenho? Eu tenho com que
todos os containers, eles estão utilizando todo o espaço restante. Então, antes, quando eu não tinha o widget do Expanded, os containers, eles estavam utilizando exatamente o espaço que eu determinei aqui, de 30 pixels para cada um, e tinha um espaço em branco que tinha sobrado lá no final. Quando eu uso o Expanded, o filho, ou seja, o widget filho do Expanded, ele vai se expandir de forma que ele ocupe todo o espaço. Então, agora, os containers eles estão ocupando todo o espaço que eu tenho daquela linha. Posso vir aqui e fazer o seguinte, eu vou deixar só o primeiro com o Expanded para a gente ver o que acontece. Eu vou tirar aqui, voltar, deixar apenas o primeiro com o Expanded e vou rodar novamente. O que vai acontecer agora? Vejam que o meu container 1, aquele container amarelo, ele está se expandindo para pegar todo o espaço que estava sobrando na linha. E os demais containers, eles estão ali com o tamanho original. Justamente por quê? Porque o container 1 está dentro do Expanded, então o container 1 ele está se expandindo para ocupar todo o espaço restante, e os outros dois containers eles estão só se encaixando com o espaço original. Mas uma coisa importante é, o filho ali, o container 1, ele vai se expandir apenas para o espaço restante. Então, o sistema ele vai fazer a alocação dos tamanhos dos containers e o que sobrar, ele vai expandir. Ok? Então, ele não vai expandir aleatoriamente, ele vai obrigatoriamente manter os tamanhos que eu já tenho. Então, o container 2 e o container 3, eles têm 30 pixels de tamanho. Então, isso é obrigatório para o sistema. Ok? Então, vamos colocar aqui os expandeds novamente, porque a gente tem uma função bem interessante dentro dos nossos expandeds, que é o flex. Então, voltando aqui para o expanded, a gente tem o flex, que na verdade aqui é um parâmetro. Então, é um parâmetro do extended. Esse parâmetro ele vai servir para a gente flexibilizar. Então, vou colocar aqui no primeiro 1, no container 1 vou colocar um flex 1, no container 2 vou colocar um flex 2, no container 3 vou colocar um flex 3. Daí a gente vai ver o que vai acontecer. Vou salvar aqui e vou dar o hot reload. Dessa forma ali, agora todos os containers estão expandidos, beleza? E vejam que agora eu tenho com que o container 3 tem um tamanho, o container 2 tem um outro tamanho, e o container 1 ele tem um outro tamanho diferente. Porque o flex ali, a propriedade flex, ela vai servir para definir uma porcionalidade da minha divisão. Como assim? Aqui, no caso, tem esses 3 expandeds dentro de uma linha, ok? Então, é como se eu estivesse falando para essa linha que ela vai ter a somatória desses flex aqui como tamanho total. Então, meu tamanho total seria a somatória desses flex, que são 6. E eu estou falando que esse primeiro expand vai pegar 1/6 desse tamanho total. O meu expand 2 vai pegar 2/6 do meu tamanho total. E o meu expand 3 vai pegar 3/6 do meu tamanho total. Então, ali, se a gente vê, o terceiro container, ele tem 50% do tamanho da linha. Por quê? Porque eu tenho um valor de 3 de um total de 6. Ok? Então, o flex ali, ele vai funcionar como uma flexibilização dentro das expansões. Então, eu vou falar qual que é o tamanho total da expansão que eu tenho e vou fazer uma utilização de tamanhos. O default é 1. Então, vou colocar aqui todos os flex em 1. Então, a minha linha estaria sendo dividida em 3 espaços, aonde cada container ou cada expand vai pegar 1/3 desse espaço. Então, esse é o valor default que a gente já tinha visto ali anteriormente. Então, vejam lá,
dar o Rot Reload aqui. Vejam que ó, ele expandiu corretamente para que cada um fique com exatamente 1/3 da minha linha. Mas caso eu mexa no flex, eu posso mexer nessa proporção. Então, flex é uma forma de eu trabalhar a proporção. Caso eu não coloque nada, o flex ele sempre vai ser 1. Então, ele vai pegar uma quantidade de expands aqui, cada expand vai ter 1 sobre a quantidade de expands, ok? Posso pegar um outro exemplo aqui, que a gente faça a nossa soma da 10. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 6, aqui eu vou colocar 3 e aqui eu vou colocar 1. Então, a nossa soma total é 10. Então, esse expand aqui do container 3 vai pegar 60% da linha. Esse aqui vai pegar 30% da linha. E esse aqui vai pegar 10% da linha. Vamos salvar. Vamos dar o reload. Vejam só. Ele vai gerar essa proporcionalidade. Aqui, aí tem um detalhe. Quando a gente coloca o flex, aí esse added insert aqui já não vai mais funcionar corretamente, ou ele já não vai mais ser prioridade. Então, se eu não coloco o flex todo mundo 1, prioridade vai ser o pairing. Se eu coloco um flex diferenciado aqui, o meu pairing ele perde prioridade. Ok? Isso aqui, essa questão dos expands, ela é muito útil para quando a gente vai trabalhar com imagens, né? Então, por exemplo, aqui dentro da nossa row, vou colocar uma image. Opa! Dentro do meu conjunto de widgets, né? Vou colocar uma image. Ponto assets. E aqui eu vou colocar assets barra imagem traço 1.png. Lembrando que isso aqui, esses assets a gente fez lá atrás, que eram as organizações dos assets para a gente poder fazer a utilização das imagens. Então não coloquei essa imagem dentro do expand, simplesmente coloquei a imagem aqui. Então vou salvar, dar o reload. Vejam lá. A imagem não está aparecendo. Ah, sim, porque eu escrevi errado aqui, né? Aí não vai aparecer mesmo. Então, assets. Coloquei o S no local errado. Daí, se eu não coloco o nome certo, não vai aparecer a imagem nunca, né? Então, salvar de novo. Olha só, agora a imagem apareceu. Mas vejam o que é interessante aqui. Agora, vejam que a minha imagem ela não está aparecendo inteira e está aparecendo, obviamente, ali uma indicação visual de que essa imagem ela excedeu o tamanho da tela. Ok? Então, a imagem ali ela está jogando todos os demais elementos para fora da tela e ela própria está fora da tela. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar essa imagem dentro de um Expanded. Primeiro eu vou trocar todos os flex aqui para 1, ok? E vou colocar essa imagem aqui dentro do Expanded. Então, vou trocar aqui para Expanded. E vou arrumar essa tabulação que está estranha. Então, aqui utilizar o atalho é super bom, né? Vocês viram, é bem simples, ajuda bastante, mas às vezes ele acaba dando alguns errinhos de tabulação, mas isso é o de menos. Então, coloquei agora dentro do Expanded, dei um salvar, ele voltou a tabulação estranha, tudo bem. Dá um reload. Então, agora a minha imagem está dentro do Expanded. Agora vejam lá,
a imagem ela está correta aparecendo ali. Então ela não está mais com um tamanho total aparecendo na tela. Ela foi expandida para que ela fosse colocada corretamente junto com os demais conjuntos. Então posso vir aqui agora, né, caso eu queira, vou colocar aqui a minha propriedade flex aqui também. Vou colocar 3. Então agora a gente tem o flex 3 aqui na nossa imagem, né, no expanded da imagem, flex 1 para os demais. Salvei, vou dar o reload. E agora, obviamente, essa imagem ela vai ter um tamanho maior. Só que os demais elementos eles continuam aparecendo na tela. Então, estou conseguindo mostrar a imagem sem que os demais elementos sejam jogados para fora da tela. Então, esse Expanded ele é um widget extremamente útil, extremamente válido para trabalhar com essa questão de posicionamento em tela de expansões. E, obviamente, muito bom para se trabalhar aqui com imagens. E a gente também viu aqui a questão dos atalhos. Beleza? Então, por enquanto é isso. Bora para a próxima.